Capítulo 10. O momento presente. O quiosque te foi masmorra, Moise, por instantes de tortura. Agora estás na história, com milhões de injustiçados, pela fúria dos covardes, desde Zumbi dos Palmares aos meninos e meninas de todos os lugares, vítimas da impunidade crônica, da sombra emane, memória, ensinamentos de força e determinação, para continuarmos a mudar o mundo a partir do estratégico e quilombola coração. Kuti, poeta e escritor. A escrita deste livro se dá num momento de forte polarização social, impulsionada pela desigualdade de raça e gênero que vem se ampliando em razão de políticas do neoliberalismo, que, segundo Marilena Chaui, não é apenas uma mutação histórica do capitalismo, mas sim uma nova forma de totalitarismo. Nesse cenário, pode-se destacar a derrubada dos direitos trabalhistas, do direito de sindicalização e de negociação coletiva, o esvaziamento de órgãos públicos, como o Ministério do Trabalho, num esforço de silenciar os trabalhadores e fechar todos os canais organizados que possam ser úteis ao avanço de suas reivindicações. A fragilização dos trabalhadores pode ser constatada no trabalho uberizado. A Alma Preta, agência de jornalismo especializada em temática racial, destaca que jovens negros têm uberização do trabalho como uma das poucas alternativas ao desemprego, compondo, por exemplo, 71% dos empregadores ciclistas de aplicativo, segundo pesquisa da Aliança Bike. Acrescente-se a esse contexto o impacto da reforma da Previdência e o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, que atinge em cheio as políticas públicas das quais a população vulnerabilizada é a principal usuária. Isso pode ser observado no relatório Mortes Evitáveis por Covid-19 no Brasil, que sugere que pelo menos 120 mil mortes até o final de março de 2021 poderiam ter sido evitadas se uma política pública efetiva de controle baseada em ações não farmacológicas tivesse sido implementada. A falta de acesso a hospitais igualmente gerou mortes evitáveis de mais de 20 mil pessoas, segundo o documento. Ou seja, parte dos líderes que tomam decisões e comandam organizações públicas e grandes corporações age como manipuladores perversos, que não se interessam pelo bem comum e pelo outro, destroem as instituições democráticas e adotam a necropolítica que atinge majoritariamente a população pobre, indígena e negra. Assim, relembrar trechos da história da violência na construção da herança que sustenta e perpetua a supremacia branca pode auxiliar a compreender os abismos econômicos e sociais entre as populações negra, branca e indígena no Brasil, que inviabiliza a democracia ao consolidar um sistema que perpetua a geração de bônus para uns e ônus para outros. Para concluir este livro, destaco alguns pontos que vêm orientando minha abordagem sobre pactos narcísicos e branquitude. Sempre os entendi como acordos tácitos, como pactos não verbalizados, não formalizados, pactos feitos para se manter em situação de privilégio, higienizados da usurpação que os constituiu, e que se estruturam nas relações de dominação que podem ser de classe, de gênero, de raça e etnia e de identidade de gênero, dentre outras. Nem todos os privilegiados se reconhecem como parte de um grupo que traz em sua história a expropriação de outros grupos. A herança branca contém marcas da apropriação de bens materiais e imateriais, originárias da condição de descendente de escravocratas e colonizadores, e é uma herança frequentemente tratada como mérito para legitimar a supremacia econômica, política e social. Essa herança fortalece a autoestima e o autoconceito da população branca tratada como grupo vencedor, competente, bonito, escolhido para comandar. Do lado oposto, a população negra é colocada como grupo perdedor,
culpabilizada por suas condições de subalternidade política, econômica, educacional e social. E por essa razão, políticas de ação afirmativa são taxadas de protecionistas. Não é agradável vivenciar nenhuma das condições, descendente de expropriador ou de expropriado. Assim, a negação pode acompanhar e favorecer a perpetuação desses pactos. Os brancos, em sua maioria, ao não se reconhecerem como parte essencial nas desigualdades raciais, não as associam à história branca vivida no país e ao racismo. Além disso, a ausência de compromisso moral e o distanciamento psicológico em relação aos excluídos são características do pacto narcísico. Os pactos narcísicos exigem a cumplicidade silenciosa do conjunto dos membros do grupo racial dominante e que sejam apagados e esquecidos os atos anti-humanitários que seus antepassados praticaram. Devem reconstruir a história positivamente e assim usufruir da herança, aumentar os ativos dela e transmiti-los para as próximas gerações. As instituições são constituidoras, regulamentadoras e transmissoras desses pactos, que em sua essência são coletivos. Os movimentos sociais, igualmente marcados pela coletividade, são ameaçadores, pois os identificam, denunciam, exigem reparação. É dessa forma que o debate sobre desigualdades se encontra cada vez mais visível, gerando indignação em segmentos que não se manifestavam, como os brancos antirracistas e que perguntam: o que podemos fazer para destruir esse sistema tão desigual e perverso? Qual é o nosso lugar de brancos e brancas antirracistas?